quero iniciar essa série afirmando que as tempestades fazem parte da vida. Quero começar com essa afirmação. Não é tanto com relação a se as tempestades fazem parte da vida, mas é quando as tempestades chegam às nossas vidas. Todos nós, independente da idade, independente da cor, independente da prática religiosa, independente de ser muito rico ou muito pobre, não é se em algum momento você passará por tempestades, mas é quando. É quando. Ninguém começou 2020 esperando, é 2020 mesmo que eu quero dizer, esperando que em março de 2020 nos deparássemos como Brasil, né, de forma mais específica, com uma pandemia. Na verdade, eu descobri que muitas pessoas nem sabiam o que era uma pandemia. Eu não sei você, mas quando esse negócio começou, eu mesmo não sabia bem o que significava uma pandemia. Eu me lembro de reportagens, enfim, artigos na internet explicando quando a Organização Mundial de Saúde ela deu esse nome à pandemia do coronavírus, né? E ninguém esperava também, ou pelo menos nós tínhamos algumas expectativas diferentes com relação a 2021, ao início desse ano, né? Buscando, de certa forma, um olhar diferente para o ano e tal, e de repente a gente vem de uma semana, né, ou de algumas semanas, mas especificamente essa última semana, de notícias muito, muito complicadas, tristes com relação a como está ainda, né, a pandemia no Brasil, falando de onde nós estamos, da nossa nação. Então, é muito interessante a gente fazer essa analogia da vida, de viver como quem entra num barco para navegar, né? A gente aqui em Vila Velha, né, não sei de onde você está assistindo ou ouvindo agora, mas nós aqui de Vila Velha, nós temos contato direto com o mar. E sempre pela manhã nós podemos encontrar pescadores entrando nas suas navegações e entrando mar adentro. E é interessante essa analogia da vida, todos nós, como quem entra num barco enfim, entra mar adentro. E por mais que sim, consideremos a possibilidade de tempestades, é fato que ninguém entra para se deparar com uma tempestade. E realmente não é para ser assim. Não é para a gente viver a nossa vida todo dia, né, com esse olhar, eu diria até pessimista, de que alguma coisa vai acontecer, eu vou me deparar com alguma coisa, com algum assalto, ou com alguma doença, enfim. De fato é saudável a gente não viver a vida esperando o tempo todo com medo de que algo aconteça. Mas, como eu já afirmei, não é se vai acontecer algo. Na nossa vida, a questão é o quando, mas sim, nós iremos em algum momento nos deparar com momentos assim de tempestade, que a gente pode fazer essa analogia, de um barco que entrou mar adentro, em águas tranquilas, e está navegando, e de repente tudo, enfim, se volta contra, e as ondas começam a aumentar, e os ventos começam a bater, e de repente se vê nessa posição de administrar uma tempestade. E quando nós nos deparamos com momentos assim, com momentos de tempestade, imediatamente as nossas emoções, elas reagem a isso. E as emoções reagem, de acordo até com a psicologia, enfim, de forma positiva. As reações emocionais diante de momentos de medo, de dificuldade, são, de certa forma, mecanismos de defesa da nossa própria vida. Então, o ficar estressado, por exemplo, é um mecanismo de defesa fisiológico, emocional. O ficar triste, chorar, todas essas realidades que nós costumamos olhar como aspectos emocionais que reagem a momentos de dificuldade, de tempestades, em si, elas não são ruins. O problema é quando nós somos dominados por essas questões emocionais, seja o estresse, seja a tristeza, seja a angústia, seja a mágoa, e então a nossa vida começa a ser dirigida com base nessas questões, ansiedade, enfim. Eu não sei você, mas muitas das minhas decisões, das quais eu me arrependo,
que foram tomadas ao longo da vida, via de regra, são decisões tomadas em momentos de vulnerabilidade emocional. Para pensar, você, as decisões das quais você mais se arrepende. Eu não sei como é para você. Para mim, muitas dessas decisões que eu mais me arrependo, eu consigo encontrar que naquele momento, daquelas tomadas de decisões, eu estava num período de vulnerabilidade emocional. Por alguma notícia ruim, por algum momento complicado, enfim, por alguma tempestade. Por isso que, depois que nós passamos por momentos assim, de dificuldade, de tempestade, não é incomum a gente olhar para trás e concluirmos que muitas das nossas tomadas de decisões equivocadas foram impulsionadas por esse aspecto da vulnerabilidade emocional do momento. Eu mesmo já falei muito disso. Quando eu tomei essa decisão, eu tomei porque eu estava com raiva, eu tomei porque eu estava muito triste, eu tomei porque eu estava muito estressado, muito angustiado, muito ansioso. Via de regra é assim comigo, e eu acredito que seja assim com você também. E eu posso dizer que, falando de mim, eu estou num momento onde tenho enfrentado tempestades. Eu estou em momentos assim. Tudo que eu tenho necessitado gerir nesse momento, passa por um momento de tempestade que eu vivo. E sim, muito em ocasião de todo o aspecto da pandemia que nós ainda vivemos. E por isso, por ser algo tão global, eu tenho certeza que não sou somente eu que estou passando por momentos de tempestades, mas você também. De alguma forma, seja em alguma área, ou numa área relacional, no seu casamento, na relação com os filhos, ou nos seus negócios, na sua empresa, na sua loja, no lugar que você trabalha, enfim, todos nós podemos dizer, afirmar, que temos passado por momentos de tempestades. Não dá para a gente dizer, a não ser que a gente viva completamente numa dimensão de abstrairmos desse momento, mas todos nós precisamos ser lúcidos ao afirmar que sim, temos enfrentado momentos de tempestades. Estamos passando por momentos de tempestades. Agora, o que fazer para nós não ficarmos reféns das nossas emoções nesse momento? Reféns de emoções que estão sendo chacoalhadas, impactadas por um momento difícil. Como fazer para nós não ficarmos o tempo todo decidindo, definindo, reagindo, tendo como aspecto impulsionador de todas as nossas reações o nosso estresse, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos medos? Sabe por que é importante a gente pensar nisso? Porque vai passar. Vai passar. Eu tenho convicção, eu tenho fé, que daqui a pouco olharemos e concluiremos que estamos num momento de depois da tempestade. A tempestade passou, ela vai passar. E sabe por que a gente precisa refletir sobre administrarmos bem as nossas emoções na tempestade? Porque quando a tempestade passar, eu não quero olhar para trás e perceber que tomei decisões com base nas minhas emoções, ou mais, na vulnerabilidade das minhas emoções. Essa é a minha oração para você. Eu quero muito que quando passar tudo isso, a gente sente para uma boa aglomeração e a gente não fique lamentando uma série de decisões que foram tomadas na tempestade, com base na vulnerabilidade emocional, das quais nós nos arrependeremos. Das quais nós olharemos e diremos assim: poxa, por que eu fiz isso assim? Por que eu falei isso assim? Por que eu não esperei um pouco mais? Por que eu não insisti um pouco mais? Enfim. Eu quero muito que você, casal, que está passando por dificuldades aí no relacionamento, diante de toda a complexidade desse tempo, não tome decisões precipitadas com base nas suas emoções e daqui a pouco olhe para trás e perceba que, poxa, olha o que eu perdi, olha o que nós fizemos, olha o que aconteceu, olha as feridas que ficaram abertas, enfim. Eu quero isso para mim, eu quero isso para você também. Como administrar as nossas emoções em tempos de tempestade, as minhas emoções em tempos de tempestade, como não ficar refém das vulnerabilidades emocionais
de momentos como esse que nós estamos vivendo. Eu quero hoje abrir a Bíblia e ler com vocês um momento que narra um tempo de tempestade de Jesus com os discípulos. Nós temos nos evangelhos algumas narrativas que mostram essa situação literal de Jesus, dos discípulos, com essa ideia de barco em alto mar e, de repente, vem uma grande tempestade. Uma das narrativas que nos mostram isso é a de Marcos, no capítulo 4, e eu quero ler com você do versículo 35 até o versículo 41. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Diz assim o texto: Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Versículo 38 diz: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Olhando para esse texto, para essa narrativa, eu chego à conclusão de que só existe uma maneira de nós administrarmos as nossas emoções na tempestade. Porque quando as águas estão tranquilas, quando está tudo bem, quando a gente tem que lidar com pequenos problemas do tipo, o gás acabou, a gente não precisa muito administrar as nossas emoções. Deu problema, acabou a bateria do carro. Mas quando nós temos que lidar com determinadas tempestades que de fato nos colocam em posição de completa impotência, de percepção de fragilidade, nesses momentos, as reações emocionais tendem a ser perigosas, quando nós nos deixamos ser dominados por elas e direcionados por elas. Então, lendo esse texto, lendo o que acontece nesse texto, eu chego à conclusão que dá para administrar bem as emoções em momentos de tempestade. Dá para administrar a partir de um princípio que esse texto nos mostra. Dá para administrar de uma forma a não sucumbirmos às nossas vulnerabilidades emocionais, afetadas pelas tempestades da vida. Eu quero te mostrar isso dentro de um princípio muito direto, muito objetivo. Eu quero afirmar para você que nós não sucumbimos às nossas vulnerabilidades em momentos de dificuldade emocional. Quando nós aprendemos a viver em meio à tempestade, a partir de Jesus e não a partir da tempestade. Eu vou te explicar isso de forma mais detalhada. Quando nós vivemos na tempestade, a partir de Jesus, tendo como mola propulsora, como o que nos impulsiona, a vida de Jesus, o Evangelho, e não as tempestades, e não o momento, dá para a gente administrar bem as nossas emoções, de forma a não olharmos para trás quando a tempestade passar e percebermos o quanto nós, vulneráveis emocionalmente, tomamos decisões equivocadas, rompemos relacionamentos, perdemos oportunidades, fomos precipitados em dizer algo, enfim. Viva em meio à tempestade, a partir de Jesus, não a partir da tempestade. Nós temos, nesse texto, no texto que nós acabamos de ler, Jesus e os discípulos de Jesus, exatamente no mesmo lugar, exatamente na mesma situação, passando exatamente a mesma coisa, inseridos exatamente na mesma tensão. Jesus não estava, nesse momento, fora do barco.
Jesus não estava em outro lugar, como outra ocasião nos mostra, também de tempestade, em que Jesus estava longe dos discípulos, orando, e os discípulos sozinhos estavam passando por uma tempestade. Não, nessa narrativa, nesse momento, nessa tempestade, estavam Jesus e os discípulos, no mesmo barco, passando a mesma coisa, todavia com convicções diferentes. Grava isso. Os discípulos e Jesus estavam no mesmo lugar, na mesma ocasião, passando pela mesma tensão, mas com convicções diferentes. Eu quero te mostrar isso aqui. Os discípulos tinham uma convicção quando eles se depararam com uma tempestade na vida, uma tempestade naquele momento. A convicção dos discípulos foi: vamos morrer. Essa foi a convicção dos discípulos. Quando os discípulos viram o tamanho da tempestade, quando eles viram que, de repente, algo de complexo, de complicado, de ruim, se colocou diante deles, naquele contexto, uma tempestade literal. O mar, as águas que estavam tranquilas, de repente, deixam de estar tranquilas. Tudo começa a sair do controle. O texto diz que era tantas ondas, o mar estava tão nervoso, tão complexo, que o barco começou a se encher de água. E nesse momento de tempestade, os discípulos passam a ter uma convicção. A convicção deles foi: vamos morrer. E aí nós temos uma outra pessoa, nessa mesma situação, Jesus. E o texto vai nos mostrar que, diferente dos discípulos, Jesus tinha outra convicção. E a convicção de Jesus era: vamos atravessar para o outro lado do mar. Nós sabemos que essa é a convicção de Jesus, porque é assim que o texto começa. Eu já li por várias vezes esse texto, eu já ouvi, assisti várias exposições desse texto, mas dessa vez esse texto saltou aos meus olhos de forma diferente, porque nós sempre costumamos a enfatizar nesse texto a tensão que começa a partir da tempestade. Mas quando nós olhamos para a tensão que começa a partir da tempestade, nós perdemos talvez o ponto principal desse texto, que é o que dá a convicção de Jesus. Jesus, quando entra no barco com os discípulos, chama os discípulos para estar com ele naquele barco. Jesus, ele faz uma afirmação. E uma afirmação que é convicta. E a afirmação que Jesus faz para os discípulos é: nós vamos atravessar para o outro lado do mar. E é interessante que quando a tempestade vem, os discípulos, eles ignoram essa afirmação de Jesus e eles começam a lidar com uma convicção: nós vamos morrer. E Jesus, dormindo, como o texto nos diz, ele continua dormindo em águas tranquilas ou em águas agitadas. Por quê? Porque ele vive com essa convicção: nós vamos atravessar para o outro lado do mar. Em momento algum, Jesus considera qualquer possibilidade de frustração dessa sua afirmação: nós vamos atravessar para o outro lado do mar. É interessante porque os discípulos despertam Jesus, e eu já vi algumas coisas sendo ditas acerca disso aqui, e até trazendo algumas aplicações, como se os discípulos estivessem despertando Jesus para que Jesus pudesse socorrê-los. E não é isso que o texto nos mostra aqui. Por que os discípulos despertam Jesus? Por que eles vão até Jesus e despertam Jesus? Eles não despertam Jesus porque eles acreditam que Jesus pode resolver o problema. Eles despertam Jesus porque eles estão revoltados porque Jesus está dormindo. É isso que o texto nos mostra. Olha só como os discípulos chegam até Jesus. O texto no versículo 38 diz: Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça na almofada, e os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa. O grande questionamento dos discípulos não é acerca de Jesus socorrer aquele momento, mas é de como pode Jesus, o nosso mestre, num momento como este que nós estamos passando, está dormindo. E aí, é interessante porque,
diante dessa revolta dos discípulos para com Jesus, Jesus, na sua convicção, ele não questiona a fé dos discípulos por causa do medo que eles estavam passando. Porque nós precisamos entender muito bem que Jesus não tem problema com os nossos medos. Grave isso. Jesus não questiona que o medo em si dos discípulos. Jesus não questiona você que nesse momento difícil de tempestade talvez esteja lidando com medos. O que Jesus questiona com os discípulos é como os discípulos se esqueceram tão rápido de que ele disse que atravessariam para o outro lado do mar. Esse é o questionamento que Jesus faz com os discípulos. Esse é o questionamento de fé. Quando Jesus diz ainda não tem fé, é fé de que quando Jesus diz que algo vai acontecer, porque vai acontecer. Essa é a fé que Jesus está questionando dos discípulos. Vocês me ouviram dizer que nós vamos atravessar para o outro lado do mar. Quando é que vocês vão crer que o que eu digo acontece? Jesus não tem problema com o medo. Jesus tem problema com a dúvida. Jesus não tem problema quando nós temos medo em meio à tempestade. Jesus tem problema quando nós, com medo em meio à tempestade, nos esquecemos de que quem está nos levando para o outro lado do mar é Jesus. Quem está nos conduzindo é Jesus. Quem está conduzindo a nossa história é Jesus. E eu quero fazer essa afirmação para você. Quem está conduzindo a sua história não é a tempestade. Quem está conduzindo a sua história não é uma pandemia. Quem está conduzindo a sua história continua sendo Jesus. E ele diz que nós vamos atravessar para o outro lado do mar. Sabe onde Jesus diz isso? Na cruz. Quando na cruz Jesus toma sobre ele toda e qualquer possibilidade de vitória das trevas sobre a criação de Deus. Quando na cruz Jesus toma de volta da morte o poder sobre a criação que fora perdido na queda. E quando Jesus ressuscita, vencendo a morte, é como se ele estivesse chegado do outro lado do mar. A maior tempestade da história não aconteceu nesse momento dos discípulos num mar em tempestade. A maior tempestade da história não aconteceu agora, no século 21, diante da pandemia do coronavírus. A maior tempestade da história aconteceu há 2000 anos atrás, quando Deus estava sendo morto numa cruz. E quando ele vence a morte, é como se ele tivesse chegado do outro lado do mar. Então eu quero afirmar isso para você. Nós chegaremos do outro lado. Nós não somos definidos pelas tempestades. Nós não somos nem mesmo conduzidos pelas tempestades. Nós continuamos sendo conduzidos por Jesus. Por Jesus. Por isso que ele disse que iria acontecer. Essa é a palavra de Jesus. Vamos atravessar para o outro lado do mar. Essa era a convicção de Jesus. E é a partir dessa convicção que os discípulos deveriam viver. Dessa convicção. O problema é que os discípulos estavam vivendo aquele momento de tempestade a partir da tempestade. O problema é que aqueles discípulos estavam no meio da tempestade, sendo guiados emocionalmente pela tempestade, enquanto Jesus, que também estava vivendo naquela tempestade, no mesmo lugar, ele era movido pela convicção de que o Pai estava cuidando dele, e de que por isso não seria uma tempestade o ponto final da sua vida. Só existe uma maneira de não sucumbirmos às nossas vulnerabilidades emocionais, nesse momento, em momentos de tempestades, é vivendo em meio à tempestade, a partir de Jesus, e não a partir da tempestade. Eu quero dizer isso para você. Mas, se nós deixarmos a tempestade nos guiar, aí fatalmente nós seremos sucumbidos pelas nossas vulnerabilidades emocionais. Agora, se for a partir de Jesus, pode ser
a tempestade do tamanho que for, a nossa convicção continuará sendo, em dias bons ou ruins, nós atravessaremos para o outro lado. Vai passar, nós chegaremos. Porque nós não somos guiados por aquilo que nós vemos ao nosso redor. Nós somos conduzidos pela nossa convicção de fé. Nós somos conduzidos por uma transformação de mente, por uma decisão de mente, de que, sim, nós estamos vivendo dias difíceis, tem momentos que só dá para chorar, tem momentos que só dá para lamentar, e nós podemos e devemos lamentar, tem momentos que a gente chega a questionar a Deus, quando tudo isso vai passar e está tudo certo, você pode e deve fazer isso, mas nós devemos fazer isso em Jesus, não pela tempestade. Continuando sendo conduzidos pela convicção de que nós chegaremos do outro lado, de que Jesus já venceu a morte, de que Jesus já colocou um ponto final nessa realidade de resistência, de que Jesus não perdeu o controle, não, pelo contrário, ele já tomou para si o controle da história, quando morreu e ressuscitou. E nós precisamos viver a partir disso. A partir disso. Momentos de tempestades como este, que nós estamos vivendo, são ideais para nós calibrarmos a direção da nossa fé. Para que a nossa fé seja calibrada, a direção da nossa fé seja calibrada. Aqueles discípulos, nesse texto que nós lemos, por um momento, eles passaram a crer mais na tempestade do que em Jesus. Eles passaram a crer mais no que eles estavam vendo do que naquele que estava com ele afirmando que atravessariam para o outro lado. Então não é sobre você negar as tempestades, mas é sobre você acreditar mais em Jesus do que nas tempestades. Essa é a chave, esse é o segredo. Por que Jesus dorme? Por que Jesus está dormindo? Se você responder que porque ele é Deus, resposta errada. Não, ele não está dormindo porque ele é Deus. Até porque Deus, se for Deus, não precisa nem dormir. A palavra de Deus nos mostra que Deus nunca dorme. Ele, na verdade, ele trabalha enquanto nós dormimos. Então, mais uma vez, pontuando isso, aqui nós temos Jesus como um 100% ser humano. Como um ser humano. Por que Jesus dorme no meio da tempestade? Porque o que move Jesus não é que está do lado de fora, mas é as convicções que ele tem dentro. O que move Jesus não é se as águas estão tranquilas ou se as águas estão turbulentas. O que move Jesus é a mesma convicção de que o Pai cuida dele em toda e qualquer situação. É por isso que Jesus dorme. Ele dorme porque ele acredita mais no Pai do que na fúria da tempestade. Então, momentos de tempestades são momentos importantes na nossa caminhada, na nossa trajetória, como aqueles que estão vivendo a fé cristã, para nós calibrarmos ou recalibrarmos a direção da nossa fé. A direção da nossa fé. Agora é o momento de nós apontarmos a nossa fé para a convicção de que quem está nos direcionando e nos guiando é Jesus, e não é a tempestade. E não são os dias difíceis. Porque para que as nossas emoções sejam bem administradas em momentos de tempestades na vida, nós precisamos aprender a viver assim, gente. A viver na tempestade, a partir de Jesus, sob a ótica de Jesus, e não a partir da tempestade, e não a partir das notícias, dos noticiários. Eu vou precisar falar sobre isso. Tem um monte de gente que se diz que caminha com Jesus, crê em Jesus, e fica acreditando em tudo, em qualquer baboseira que chega em WhatsApp, de teoria da conspiração. Gente, agora é momento de você ler a Bíblia, e de você conhecer direito a história da sua fé. Ao invés de ficar se apegando a um monte de notícia maluca que surge de tudo quanto é lado, é momento da gente
a mergulhar nas Escrituras, mergulhar no nosso relacionamento com Jesus, para a gente começar a viver mais pela convicção de que Jesus coordena e direciona a nossa história, do que os momentos difíceis de tempestade. Sabe por quê? Sabe o que vai começar a acontecer? Olha que coisa maravilhosa que acontece quando nós vivemos assim. Quando nós vivemos na tempestade, a partir de Jesus, e não a partir das tempestades. Olha só o que começa a acontecer com a gente. Primeiro, nós começamos a experimentar de descanso e de paz interior. Quando nas tempestades da vida, nós a enfrentamos ou vivemos nela a partir de Jesus, nós começamos a experimentar de descanso, de paz interior. E sim, descanso até mesmo literal, nós dormimos. Nós dormimos. Está uma turbulência enorme do lado de fora do barco. Mas nós dormimos, por quê? Porque eu vivo no meio da tempestade a partir de Jesus. E por isso eu descanso. E nós descansamos, porque nós sabemos que iremos atravessar para o outro lado. Nós descansamos porque nós sabemos que a nossa vida não se define pelos dias e pelos momentos difíceis. Nós descansamos porque sabemos que o que nos define não são as tempestades da vida, mas é o amor revelado em Jesus e por Jesus. Então, ao invés da dúvida e do questionamento, que é o que os discípulos fizeram, questionaram Jesus: como é que você pode estar aí descansando? Você não se importa com a gente vai morrer. Ao invés disso, dessa reação, nós começamos a olhar para Jesus, para a história do Evangelho, e nós encontramos descanso. Então, você está duvidando do amor de Deus por você, nesse tempo de tempestade? Olhe para o que Ele fez por você. Mais do que isso, olhe para a sua história. Eu tenho certeza, como eu afirmei e iniciei essa reflexão afirmando, esse não é o único momento de tempestade na sua vida. Olhe para a história, você passou por outros momentos, eu passei por outros momentos, e quando nós olhamos para a nossa história, é impossível nós não encontrarmos o amor de Deus cuidando desses momentos, nos fazendo atravessar para o outro lado da tempestade. E esse é o mesmo Deus que continua nos guiando, controlando a nossa história, a nossa vida. No momento dessa tempestade, chegaremos do outro lado, e nessa convicção nós vamos encontrar descanso, nós vamos encontrar paz, nós vamos dormir, nós vamos descansar. Agora, um outro resultado de emoções bem administradas em Jesus é que nós promovemos descanso e paz. Promovemos. Nós não apenas experimentamos isso internamente, mas nós promovemos. Nós geramos tranquilidade. Quando os discípulos acordam Jesus, alucinados, apavorados, cheios de medo, questionando Jesus, o que é que Jesus faz? Antes de Jesus falar qualquer coisa com os discípulos, Jesus vai para diante da tempestade, repreende a tempestade, manda a tempestade se acalmar, e o texto diz que as águas ficam tranquilas. Jesus promove a paz, Jesus promove a tranquilidade. A paz e o descanso que Jesus tinha dentro dele, agora se torna a paz e o descanso fora dele. Eu quero fazer uma afirmação para você que crê em Jesus. Para você que crê em Jesus. O Espírito de Jesus está em você. Se você é alguém que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus, a vida de Jesus está dentro de você. E a vida de Jesus dentro de você, assim está, não apenas para que você experimente de paz e de descanso em tempos de tempestade, mas para que você promova a paz e o descanso ao seu redor em dias de tempestade. Então, gente, ao invés de ficar como um monte de cristão
idolatrando a política, indo para redes sociais, para levantar briga política, comece a ter a percepção de que o Espírito de Deus está em você, para você gerar paz e tranquilidade fora de você em dias de tempestade. Ao invés da gente ficar colocando culpa em terceiros, em A ou B, a gente precisa começar a crer que o Espírito de Deus está em nós, para que nós possamos promover paz e tranquilidade em dias de tempestade. Ao invés da gente ficar questionando um monte de coisa, o Espírito de autoridade para acalmar as tempestades está em nós. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você acordou e olhou para essa tempestade que a gente está vivendo, e ao invés de ligar a internet para saber as notícias, ao invés de meter a boca em político A ou B, você dobrou o seu joelho e começou a orar e repreender a tempestade? Qual foi a última vez que você usou as suas palavras contra esse vírus, que não é um vírus enviado por Deus, e mandou que ele retrocedesse em nome de Jesus? Qual foi a última vez? Porque o Espírito de Deus está em você e em mim, para promovermos paz fora de nós. Nós somos estes. A gente precisa aprender a ler a história. Nós não estamos em posição de igualdade com esses discípulos que estavam com Jesus naquele dia, naquela circunstância, naquela ocasião. Por um detalhe, aqueles discípulos não tinham nele a vida de Jesus. Nós temos. Nós temos. Então talvez seja um bom momento da gente dar uma chacoalhada. Nós somos estes que acalmamos as tempestades. Você sabia que o Espírito de Deus está em você não apenas para te dar paz, mas para promover paz. Não apenas para te dar descanso, mas para promover descanso. Ao invés de sucumbirmos às tempestades, nós somos os que já enxergam, pela fé, depois da tempestade. E por essa convicção e por essa fé, nós já manifestamos o acalmar das águas, a tranquilidade das águas. Gente, pare de procurar do lado de fora o que já está dentro de você. Dentro de você. Eu queria concluir a reflexão dessa noite trazendo alguns questionamentos para que nos auxilie a digerirmos tudo isso que nós ouvimos e colocarmos em prática tudo isso. Deixa eu organizar tudo isso aqui de forma bem prática para você. Primeiro, na tempestade, descansar pode ser mais seguro do que agir precipitadamente. Em momentos de tempestade, em dias difíceis, em dias de medo, de turbulência, de agitação, pode ser que descansar seja mais seguro do que você achar que tem que agir precipitadamente. E às vezes eu tenho a percepção de que muitas pessoas estão afobadas e achando que tem que tomar um monte de atitude, de fazer um monte de coisa, e nessa de fazer um monte de coisa e tomar um monte de atitude, por estarem cansadas emocionalmente, drenadas emocionalmente, ansiosas, ansiosos, com medo, têm agido precipitadamente. Por exemplo, não é hora de você tomar a decisão de romper qualquer relacionamento na sua vida. Você não está em condição de fazer isso, emocionalmente falando. Eu não sou, e longe de estar e de ser expert em economia e tudo mais, mas muito cuidado com aquilo que você acha que deve fazer como investimento agora, em dias difíceis. Muito cuidado com as decisões que você acha que deve tomar agora, em momentos de vulnerabilidade emocional. No meio da tempestade, Jesus dorme.
Jesus está dormindo no meio da tempestade. E algo que Deus falou comigo ao longo dessa semana foi: Pedro, eu acho que você está querendo dar conta de tomar um monte de decisão e gerir um monte de decisão, quando o mais seguro seja você descansar, cara. E como foi bom ouvir isso de Jesus. Como foi bom poder fechar minha agenda, poder desmarcar um monte de coisa, poder deixar de fazer um monte de coisa, porque era momento de descansar em Jesus. Talvez isso sirva para você. Talvez você está afobado, afobada, ansioso, ansiosa para fazer um monte de coisa, tomar um monte de decisão, mas só que as águas estão agitadas. E talvez o melhor nesse momento seja você descansar. Descansar. Cuidado com as decisões precipitadas. Na maioria das vezes, essas decisões precipitadas são aquelas que, quando estivermos do lado de lá da tempestade, a gente vai concluir: precipitei, não era para ter feito, não era para ter falado, não era para ter fechado, não era para ter rompido, não era para ter investido. Na tempestade, na maioria das vezes, o melhor a se fazer é descansar. Mas, segundo, seguidor de Jesus, como uma seguidora de Jesus, só tome decisões que façam a tempestade acalmar. Só tome decisões que façam a tempestade acalmar. Jesus, quando ele foi despertado do seu sono de tranquilidade, descanso e paz interior, ele só fez uma coisa: ele mandou a tempestade acalmar e ela acalmou. Eu queria começar essa série desafiando você que é um seguidor, uma seguidora de Jesus, a rever as decisões que você tem tomado, as atitudes, as ações e reações que você tem tomado nesse tempo de tempo tudo. E como um seguidor de Jesus, como alguém que carrega a vida de Jesus dentro de você, você decidir que daqui para frente, enquanto estiver em tempestade, você só vai tomar decisão que faça acalmar a tempestade. Você precisa ser a pessoa que, quando chega no seu local de trabalho, quando participa de mais uma reunião online das tantas, quando está lá no grupo de WhatsApp do condomínio, você precisa ser a pessoa que acalma a tempestade. Quando você está no almoço em família, quando você está dentro da sua casa, quem sabe o seu marido está nervoso, estressado, a sua esposa, seu filho, a vida de Jesus está em você, a vida de Jesus está em você, para você acalmar as tempestades. Para acalmar as tempestades. E por fim, submeta as suas emoções à fé em Jesus. Desenvolva o hábito de parar para ouvir Jesus. Desenvolva esse hábito. Porque à medida em que eu mergulho no Evangelho, à medida em que eu mergulho na vida de Jesus, à medida em que eu conheço a vida de Jesus, mais eu tenho a percepção de que Ele me dá, pelo Espírito Santo dEle, por uma transformação de mente, capacidade de sentir várias coisas, mas não de deixar a minha vida ser guiada pelo que eu sinto. Então, eu fiquei pensando nisso enquanto eu preparava tudo isso, orava, conversava com Jesus.
E eu fiquei questionando alguns dos meus sentimentos em meio à tempestade. E Jesus me confrontou da seguinte forma. Ele disse: Pedro, pare de questionar os seus sentimentos e comece a viver pela convicção e pelo poder que eu dei a você, para que você não seja guiado pelos seus sentimentos. Jesus não vai mudar a sua forma de sentir as coisas. Jesus vai mudar a sua forma de pensar as coisas. Seria desumano eu dizer para você nesse momento que você não pode sentir medo. Seria desumano eu dizer para você que talvez esteja passando por dificuldade financeira, por dificuldade relacional, por um momento complicado na empresa. Seria desumano eu falar para você assim: olha, você não pode ter medo, você não pode ficar chateado, você não pode ficar ansioso. Seria desumano. E não é isso que Jesus diz. Jesus não questiona os discípulos na tempestade com medo. Jesus questiona os discípulos na tempestade deles se esquecerem de que Jesus estava com eles e Jesus estava os conduzindo para o outro lado da tempestade. Então o que Jesus está falando para mim e para você nessa noite é: pode sentir medo, pode ficar ansioso, pode ficar ansiosa, pode ficar nervoso, nervosa, pode ficar chateado, pode ficar inseguro, mas pode confiar que eu vou te levar para o outro lado. E nessa de confiar que Jesus está nos levando para o outro lado, Ele nos deu o Espírito dEle, que não nos deixa viver tomando decisões ansiosas, nervosas, magoadas. Mas você precisa conhecer Jesus. Você precisa ter o hábito de se encontrar com Jesus diariamente. Você precisa ter o hábito de, em momentos de extrema vulnerabilidade emocional, parar tudo e orar, falar com Jesus, em começar a ler sistematicamente as Escrituras, leia os Evangelhos, vá conhecer Jesus, vá se alimentar dele, para que quando as suas emoções tentarem te sabotar, o poder da vida de Jesus que está em você seja o direcionador das suas decisões. Para mim, essa é a maior das inteligências emocionais que a gente pode receber. É algo que não impõe sobre mim e sobre você uma responsabilidade quase que subhumana, mas nos dá um presente extraordinário. A vida de Jesus, do ser humano que dormiu com a cabeça numa almofada enquanto entrava água no barco. Dormiu porque ele descansa no Pai. E que quando ele é despertado, a sua voz é mais forte do que os barulhos da tempestade. Sabe qual é a boa notícia? A vida dele está em você. Em você que se rendeu pela fé ao governo dele. Se Jesus é seu Senhor e seu Salvador, a melhor notícia que eu posso te dar é: a vida daquele que dormiu num barco em tempestade está dentro de você. Você pode administrar as suas emoções, não negando-as, mas colocando-as debaixo da convicção de que a sua vida, na tempestade, ela está acontecendo a partir de Jesus e não a partir da tempestade. Eu quero orar por você. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, como o autor da carta aos Hebreus diz, o Senhor pode nos socorrer, porque o Senhor passou exatamente por tudo que nós passamos. Obrigado, Deus, porque o Evangelho não é sobre uma realidade sobrenatural distante, mas o Evangelho é sobre uma realidade sobrenatural humana.
colocada diante de nós na pessoa do Cristo, de Jesus. Eu oro por cada pessoa que está presente nesse encontro, por cada pessoa que está ouvindo essa reflexão. É a minha oração por todos nós que estamos na tempestade, é para que em nome de Jesus, a partir de hoje, vivamos a partir das convicções de Jesus e não do barulho da tempestade. Eu oro em nome de Jesus por paz e descanso. Paz e descanso, mesmo em meio à tempestade. Eu oro, Pai, por paz e descanso por aqueles que estão chorando a tristeza do luto. Eu oro, Senhor, por paz e descanso por aqueles que estão vendo seus negócios serem afetados por esse momento. Eu oro, Deus, por paz e descanso por aqueles que estão vendo seus relacionamentos se dilacerarem. Tamanha é a nossa vulnerabilidade emocional. Mas eu oro, Deus, para que todos nós submetamos as nossas emoções à voz daquele que diz: vamos atravessar para o outro lado. Eu oro, Deus, por força emocional, não por negação de momento, mas por força emocional, para que na tempestade, ao acordarmos e ao nos deitarmos, sejamos guiados pela voz daquele que diz: vamos atravessar para o outro lado. Nos dê, pelo poder do Espírito Santo que está em nós, essa convicção, Senhor, essa paz, esse descanso. E eu oro, Jesus, por um posicionamento daqueles que se dizem cristãos e cristãs. Eu oro em nome de Jesus por um grupo de discípulos e discípulas do Senhor, que na tempestade são aqueles que enxergam o depois da tempestade, que na tempestade são aqueles que abrem a boca para mandar o mar acalmar, pelo poder que há em nós, mediante o Espírito Santo, e o mar vai se acalmar em nome de Jesus. Como igreja, nós repreendemos esse vírus agora em nome de Jesus. Como igreja, nós repreendemos os avanços desse vírus pelo nosso país em nome de Jesus. Como igreja, como discípulos de Jesus, como aqueles que carregam a autoridade de Jesus, nós repreendemos agora em nome de Jesus o homem mau, os homens que, ao invés de governarem a nação com temor e tremor, governam como um meio ilícito de enriquecimento, de poder. Eu oro em nome de Jesus por quebrantamento, por poder divino sobre cada uma dessas pessoas. Nós te amamos, Jesus. Obrigado porque as nossas emoções, elas não precisam nos guiar mais, porque nós fomos achados e encontrados pelo Senhor, e pela fé recebemos da tua autoridade, da sua vida em nós. Eu oro assim, em nome de Jesus. Eu oro por sabedoria, por decisões sábias. Em nome de Jesus, eu repreendo as decisões precipitadas. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que cada seguidor e seguidora do Senhor, a partir de hoje, abra a boca para acalmar a tempestade. Eu oro, Senhor, para que a partir de hoje, todas as nossas emoções estejam submissas ao Senhor, em teu nome, Jesus.